Olá e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Paula Lagarto. Vamos continuar a resolução do Exame Final Nacional de Português de 2024, época especial, desta vez focando a nossa atenção no grupo 3 da expressão escrita. Vamos então reparar no último grupo do exame e chamar a vossa atenção desde já para o tremendo peso que este grupo tem na vossa classificação final. Se vocês repararem aqui nas cotações desta prova, todas as perguntas valem 13 pontos, exceto o grupo 3. De facto, apenas uma pergunta aqui vale 4,4 valores da prova. É de tremenda importância que este grupo vos corra bem. Nos últimos anos, este grupo da expressão escrita, de fazer uma composição, tem alternado entre a elaboração de um texto argumentativo e a elaboração de um texto de apreciação crítica. Em vídeos anteriores, nós já explicámos então como se deve elaborar um texto argumentativo e um texto de apreciação crítica, mas vamos então mostrar-vos aqui, através deste exame, como faríamos uma composição e depois chamar-vos a atenção também mais uma vez para os critérios de correção que os vossos professores corretores vão aplicar quando lerem as vossas composições. Vamos então ler o enunciado. Reparem ali no asterisco que assinala como esta é uma pergunta obrigatória e dizia então a instrução deste grupo o seguinte: num texto bem estruturado, com um mínimo de 200 e um máximo de 350 palavras, faça a apreciação crítica da reprodução da pintura Fernando Pessoa, não ele mesmo, de António Costa Pinheiro. Portanto, reparem, tinham aqui então os vossos limites e é de extrema importância que vocês cumpram estes limites. Eu costumo dizer aos meus alunos que num 12º ano a fazer uma prova final, escrever um texto de apenas 200 palavras será um pouco redutor, que é como quem diz, dificilmente se conseguirá explicar de uma forma mais completa e coesa todas as ideias escrevendo apenas 200 palavras. É pouco, normalmente é pouco. No entanto, tenham atenção de em nenhum caso ultrapassarem as 350 palavras, porque realmente se vocês o fizerem, e como vamos ver depois nos critérios de correção, vocês serão penalizados. Portanto, claro que se escreverem mais, também podem dar mais erros de todos os tipos, mas para mim o aluno deve explicar primeiro que tudo muito bem as suas ideias e depois então verificar a parte da contagem de palavras e fazer os ajustes necessários. O texto que eu vou fazer convosco vai ser completamente improvisado também agora, até para, se der o caso de ultrapassar os limites, eu vos mostrar como vocês podem reduzir a extensão de um texto sem prejuízo propriamente do conteúdo. Ora, tinham então aqui a imagem, já vamos analisá-la, e depois tinham ainda uma continuação de mais instruções, e dizia então assim: o seu texto deve incluir a descrição da pintura apresentada, destacando elementos significativos da composição da imagem, um comentário crítico fundamentando a sua apreciação em pelo menos 3 aspectos relevantes e utilizando um discurso valorativo, e uma conclusão adequada aos pontos de vista desenvolvidos. Ora bem, vocês têm então aqui 3 tópicos que vão ser decisivos a quando da correção da vossa composição por parte dos professores corretores. De facto, tal como nós explicámos no vídeo da apreciação crítica, algures no vosso texto vocês devem fazer a descrição da imagem. Normalmente deveriam fazê-lo logo na introdução, mas caso não o façam e prefiram logo na introdução avançar para logo a vossa interpretação da imagem de uma forma breve, é claro, nunca se esqueçam que alguns a descrição tem que lá estar. Agora, o correto deveria ser vocês começarem pela introdução com a descrição dos elementos mais significativos para vocês da imagem. Já vamos analisar a imagem, mas neste caso, por acaso, não há muito a dizer sobre a imagem. Vocês terão certamente outras imagens e quando praticarem outras apreciações críticas, poderão ter imagens mais preenchidas, com mais elementos. Agora, seja num caso, seja noutro, não se esqueçam que a vossa introdução deve ser equilibrada relativamente ao resto do
do texto. Portanto, isso significa que se vocês fizerem, por exemplo, uma introdução de 4, 5, 6 linhas, então a vossa conclusão deverá ter o mesmo tamanho aproximado. Agora, eu também costumo dizer aos meus alunos para na descrição da imagem, logo na introdução, então, já dizerem aquele que para eles é o tema da imagem. Esta imagem, confesso que até para mim não foi muito fácil para eu pensar imediatamente num tema. Agora, é completamente imprevisível vocês pensarem, seja que possível imagem vos possa aparecer no exame, se será fácil para uns, poderá ser difícil para outros, seja se for um texto argumentativo, a temática possa ser ou não mais fácil também, mais acessível, mais próxima para alguns alunos e poderá, obviamente, não o ser para outros. Agora, quer num caso, quer noutro, vocês não podem perder demasiado tempo parados a pensar naquilo que iriam escrever. Portanto, aqui no caso da apreciação crítica, se vos estão a dizer para fazer uma descrição, então vocês não hesitem, comecem imediatamente o texto a fazer a descrição da imagem. Já lá vamos. Depois, quando se fala em fazer um comentário crítico, fundamentando em 3 aspectos relevantes e utilizando um discurso valorativo, o que é que isto quer dizer? Há às vezes uma certa confusão entre os alunos, nomeadamente quando eles pensam que ao fazerem uma apreciação crítica e estarem a dar também uma opinião, que eles têm que argumentar e dar exemplos tal e qual como o fazem num texto argumentativo. Claro que o podem fazer, mas os critérios de correção da apreciação crítica não se baseiam na questão de o aluno colocar 2 argumentos, cada um ilustrado com um exemplo significativo, como será o caso do texto argumentativo. O que vocês devem fazer, de facto, é, se dizem que o tema da imagem será este ou aquele, vocês têm que justificar a atribuição dessa temática à imagem. Então, vocês agarrarão então em 3 elementos diferentes da imagem, que pode ser uma parte concreta da imagem ou até elementos que dizem respeito à cor ou outros aspectos mais globalizantes da imagem, e vocês, a partir então da seleção desses 3 elementos, vocês explicá-los-ão à luz da temática que indicaram. E devem dar a vossa opinião acerca dessa escolha e porque decidiram escolher esses elementos para provar então a vossa ideia. E isso é que é o discurso valorativo. Portanto, quando vocês valorizam algo, podem fazê-lo pela positiva ou pela negativa, mas vocês têm que se pronunciar acerca dos elementos, não podem limitar-se a indicá-los, porque senão vocês não estão a fazer uma valorização da imagem, mas apenas uma exposição. Portanto, tenham muito atenção a isso e eu já vos vou dar exemplos como vocês podem fazer então esse comentário e esse discurso valorativo. Depois, então, a conclusão deve ser um apanhado das vossas ideias principais. Evitem o concluindo aqui, mais uma vez, até para cada um de vós estabelecer diferenças entre o texto argumentativo e a apreciação crítica. Claro que podem usar concluindo e isso não será penalizado, mas para vocês não se baralharem entre as 2 tipologias textuais, usem 1 ou 2 conectores de conclusão para uma tipologia textual e outros diferentes para outra tipologia textual, porque vocês assim acabam por definir melhor que tipo de texto estão a construir e não se baralharem tanto. Portanto, aqui podem usar um para terminar, desta forma, assim, por fim, e guardem-o para concluindo, ou como conclusão, posso referir, ou qualquer coisa outra que seja mais relacionado com o texto argumentativo na vossa cabeça e que permita fazer essa distinção. Aqui nas observações vocês terão precisamente aqui a indicação da contagem de palavras. Há pouco eu dizia-vos que achava que escreverem 200 e bicos palavras, portanto 205, 210, seria construir um texto pouco desenvolvido, mas se estiverem na dúvida acerca de quantas palavras tem o vosso texto, ou porque contaram 1, 2 e 3 vezes e nunca chegam ao mesmo número, estejam confortáveis com um número que vos assegurará a não penalização. Imaginem que vocês contaram 3 vezes e de umas vezes dá 205, de outras vezes dá 203 e de outras vezes dá mesmo 200. Não arrisquem, escrevam mais uma frase, acrescentem umas palavrinhas aqui e acolá para não ficarem demasiado no limite. Da mesma forma, se o vosso texto tiver 350 palavras exatamente para vocês, também não arrisquem, voltem a contar, voltem a reler o texto e cortem para ficarem numa margem mais confortável, como as 340 ou 335. Como vocês reparem, têm aqui uma desvalorização
até 5 pontos, portanto, meio valor, vocês podem perder meio valor só à custa do limite de palavras e vocês não se podem dar ao luxo de o fazer por causa de palavras a mais ou palavras a menos. Cuidado também com um texto com uma extensão inferior a 80 palavras que será classificado com 0 pontos. Portanto, isto sim será totalmente de evitar. Ora, vamos então olhar para a nossa imagem e ver o que é que poderíamos pensar acerca dela. Esta é uma imagem que tem um título e quando isso acontece, vocês têm o título aqui, Fernando Pessoa, não ele mesmo. Quando isto acontece, vocês podem aproveitar o título para tirar algumas ideias. Digo eu que não será propriamente o caso aqui, porque qualquer aluno no 12º ano a olhar para esta imagem, na sua cabeça, já associaria a imagem à ideia de que se trata de uma representação qualquer do poeta Fernando Pessoa. Agora, Fernando Pessoa, não ele mesmo, também vos diria, por exemplo, que não será um retrato autêntico do poeta e sim uma representação que significa algo mais. Ora, independentemente de uma coisa ou de outra, e vocês imaginem que até poderiam nem reparar no título da imagem, vocês começavam a olhar para isto e viam um chapéu associado ao chapéu com que Fernando Pessoa muitas das vezes é representado, os seus óculos, também normalmente ele é representado com os óculos algo redondos, e depois as suas mãos ali viradas para dentro, quase que a fazer lembrar aquele famoso quadro de Fernando Pessoa em que ele está representado não com este fundo cinzento esverdeado, mas que está muito parecido. Mas agora imaginem que vocês não conheciam nenhuma destas referências e vocês tinham apenas que analisar a imagem e dizer, ok, então para mim o que é que isto representa? E isso será muito importante. Mesmo que vocês não vejam grande coisa, vocês têm que escrever qualquer coisa. E vocês aqui, nem que fosse, iam realmente para a associação ao Fernando Pessoa que vocês já conheceriam e tinham que explicar uma temática, uma representação, uma intenção que o artista teve ao desenhar este quadro. Ora, para mim, eu vou defender que este artista, António Costa Pinheiro, quando desenhou este quadro, procurou mostrar a forma como Fernando Pessoa valorizou a pátria portuguesa e os descobrimentos. E eu farei isso por causa da representação daqueles barcos e daquele oceano nos óculos. Poderá não fazer grande sentido para alguns, mas o que interessa é que eu agora desenvolva toda a minha apreciação crítica com base nessa ideia. Vamos então começar a escrevê-la. Ora, dizia-se que vocês deviam então fazer a descrição da pintura apresentada e é por aí que eu vou começar. Na imagem apresentada, podemos encontrar uma representação do poeta Fernando Pessoa, feita por António Costa Pinheiro. Este mostra-nos o chapéu negro de Pessoa, os seus óculos arredondados, desta vez com representações do mar e de navios nas lentes, as mãos do poeta viradas para dentro e pousadas numa mesa, e tudo rodeado por um fundo acinzentado. Ora, reparem como eu estive a descrever aquilo que globalmente podemos ver na imagem. Ainda não disse qual era para mim então a temática da mesma. Vocês não são obrigados a fazê-lo logo na introdução. Eu costumo dizer aos meus alunos que podem e devem fazê-lo na introdução logo, mas se esta já começar a estar muito grande, guardem então isso para o desenvolvimento. Uma das estratégias, no entanto, que podem usar e que normalmente funciona muito bem é vocês colocarem uma pergunta na introdução, porque depois, assim, se quiserem, vocês podem, na conclusão, responder a essa pergunta ou confirmar a resposta a essa pergunta. Eu vou fazer essa estratégia só para vos dar uma ideia diferente de como podem apresentar o tema da apreciação crítica. Agora, vocês poderiam apenas aqui, para mim, a imagem representa qualquer coisa. Eu vou colocar só essa estratégia para ser algo que vocês podem usar se quiserem ou podem experimentar se quiserem. Então eu vou dizer assim: será que o pintor desejou representar Pessoa de acordo com a sua obra Mensagem,
E não vou dizer mais porque a minha introdução já vai grande. Aliás, vou já contar as palavras da introdução. Ora, eu tenho 70 palavras neste momento. No caso de estarem muito próximos dos limites mínimos ou máximos, vocês então, em caso de dúvida, fiquem sempre dentro dos limites e procurem não os ultrapassar. Ora bem, eu fiz a minha descrição da imagem, eu atirei uma ideia de tema. Então agora vou começar o meu comentário crítico mencionando então três aspectos da imagem. Como eu dizia há pouco, esta imagem não tem muita coisa. Quase que pensando no chapéu, nos óculos e nas mãos, você já teria os três elementos. Ora, é precisamente nesses três elementos que eu me vou centrar, mas vocês poderiam também mencionar o fundo acinzentado e isso também poderia ter um significado e eu depois já vos dou até uma ideia de como poderiam mencionar essa questão. Ora, se nós vamos mencionar três aspectos, será de todo importante que vocês não desenvolvam os três aspectos no desenvolvimento tudo num parágrafo só. Guardem cada um para um parágrafo ou então associem dois que estejam mais relacionados no mesmo parágrafo, porque senão vocês ficam com um desenvolvimento que nunca mais acaba e fica extremamente o texto muito pesado e mal organizado. Também podem usar a estratégia do, em primeiro lugar, por um lado, por outro lado, além disso, para irem acrescentando os vossos elementos e não se esquecerem então de terem bem presentes que têm que ser três aspectos diferentes da imagem. Tenham isso sempre com muita atenção, porque isso vai ser um dos principais critérios de avaliação desta pergunta. Então, eu vou começar pela associação do chapéu e dos óculos. E eu vou dizer assim: em primeiro lugar, destaca-se o facto de o pintor ter colocado em destaque o chapéu de pessoa. Aliás, é um dos elementos em maior destaque na imagem. E isso pode estar relacionado com o facto de o chapéu poder representar o pensamento, as ideias de Fernando Pessoa. Poderiam dizer que, obviamente, teria a ver com o facto de nós usarmos os chapéus na cabeça, e é na cabeça que supostamente estão os pensamentos. Mas eu não vou desenvolver porque está implícito. Agora reparem, como eu já digo, por exemplo, isso pode estar relacionado, portanto, é a minha opinião. Para mim, pode estar de facto relacionado com representar o pensamento, e para mim, realmente pode ser um dos elementos em maior destaque. Portanto, vocês vejam como eu estou a começar a interpretar, a mostrar essa minha subjetividade na apreciação da imagem. Ora, então eu já comecei a dizer, portanto, em primeiro lugar, destaca-se o facto de o pintor ter colocado em destaque o chapéu de pessoa. Aliás, é um dos elementos em maior destaque na imagem e isso pode estar relacionado com o facto de o chapéu poder representar o pensamento, as ideias de Fernando Pessoa. Além disso, logo abaixo, vemos os seus óculos. E nestes é evidente a associação à obra maior de Pessoa, devido aos elementos náuticos representados nas lentes. De facto, em mensagem, Pessoa dedica a sua atenção também ao valor dos descobrimentos portugueses. Por isso, podemos estabelecer esta ligação posta em evidência na pintura. Eu no final já vou sublinhar algumas das palavras ou expressões que mostram então este discurso valorativo na imagem. Reparem então que eu já tenho dois elementos, já tenho o chapéu, já tenho os óculos e agora falta-me mencionar então mais um terceiro elemento no meu comentário crítico sobre esta imagem e vou fazê-lo focando a minha atenção nas mãos. Eu podia dizer em segundo lugar, porque tinha colocado em primeiro lugar, mas por que não por outro lado, pousadas na mesa, como que a incentivar a reflexão pela sua inércia. Encontramos as mãos do poeta. Quase que parece que ele aguarda algo, como na obra Mensagem, ele aguarda a vinda do Quinto Império para renovar Portugal, que se encontra cinzento, um pouco como o fundo da imagem.
Ora, eu acabei por mencionar então também o fundo, mas de uma forma mais sutil e mais leve, porque a minha atenção então é nas mãos. E eu explico aquilo que eu considero ser o essencial, e agora poderia considerar ainda aqui um pouco mais de subjetividade, acrescentando para terminar então o meu desenvolvimento aquilo que eu considero que é mais ou menos importante nesta associação, por exemplo, das mãos ao fundo. Na verdade, é possível perceber ou quase desenhar a figura de Fernando Pessoa sentado a aguardar que a sua mensagem dê frutos e Portugal recupere a sua glória. E vamos então para a conclusão. Não faço a mínima ideia de quantas palavras já escrevi, mas vou contar as palavras antes de passar à conclusão, só para ver onde é que estou e até que ponto me posso estender. Ora, eu tenho até ao momento 248 palavras. Eu não sei como é que vocês costumam estar habituados a contar palavras, mas se vocês forem contando à medida que escrevem cada parágrafo, vocês conseguirão controlar melhor os limites do que se escreverem tudo de seguida, porque podem ficar ou muito aquém ou ultrapassarem muito e depois têm que mudar completamente o vosso raciocínio. Portanto, se vocês forem contando parte a parte, que é como quem diz introdução, desenvolvimento e terminarem então com a conclusão, ou parágrafo a parágrafo, penso que será mais acessível e mais fácil vocês conseguirem então gerir o vosso limite de palavras e não ultrapassarem nem ficarem aquém. Vamos então terminar o texto recuperando a pergunta inicial que eu tinha feito. Será que o pintor desejou representar pessoa de acordo com a sua obra-mensagem? E eu então vou responder a esta pergunta e vou dizer assim: isto é apenas uma estratégia, volto a chamar a atenção, vocês não têm que fazer pergunta nenhuma, vocês poderiam lá em cima apenas dizer para mim, a imagem representa Fernando Pessoa e a associação da sua obra mensagem, por exemplo, e agora diziam assim para terminar, é possível realmente verificar esta associação com a obra mensagem e por aí adiante. Eu vou dizer então, precisamente dessa forma, assim e para terminar, é de facto possível pensar que António Costa Pinheiro pretendeu mostrar que este seu pessoa, não ele mesmo, é um pessoa pensativo que, recordando o passado glorioso de Portugal nos descobrimentos, ainda aguarda que a glória da nação seja recuperada. Por isso, resta-lhe permanecer sentado, tranquilo, a olhar em diante, até que esse quinto império que ele tanto ansiava se desenvolva. Ora, e eu acabei por escrever então 311 palavras, mais uma, menos uma, se não me tiver enganado. Ora, tendo o texto escrito, é essencial que vocês façam a sua correção. Vocês têm que reler, têm que encontrar tempo para reler aquilo que escreveram. Será essencial verificarem a ortografia, acentos gráficos, a pontuação, cuidado com as vírgulas mal postas ou em falta, porque aquele fantástico quadro de que eu já vos vou falar de seguida, da correção linguística, pode fazer maravilhas à vossa nota ou pode, de facto, trazer a nota muito para baixo. Seja como for, vamos então agora recuperar alguns dos aspectos essenciais e eu vou aqui sublinhar então, quando eu estou a corrigir um texto de apreciação crítica, aquilo em que eu reparo. Portanto, primeiro, a descrição da imagem, que vocês podem perfeitamente começar com este na imagem apresentada, mas não há qualquer questão de fazerem outro tipo de expressão, outro tipo de associação, sem ser desta forma. Portanto, vocês podiam começar com a imagem mostra-nos ou qualquer coisa desse tipo. Portanto, a descrição da imagem está cá e depois eu coloquei então esta estratégia de fazerem uma pergunta para indicar o tema. Portanto, primeiro a descrição e depois dizerem o tema. Depois, usarem os conectores. Vamos então agora olhar de novo para o texto e eu vou fazer aquilo que faço quando leio os textos de apreciação crítica dos meus alunos, que é ver se eles têm lá tudo aquilo que eu quero. Ora, então eu teria a descrição da imagem, que pode ser começada com este na imagem apresentada ou apenas a imagem mostra-nos.
Depois teria aqui a indicação do tema da imagem, que pode ser esta pergunta ou pode ser outra coisa qualquer, apenas para mim a imagem representa qualquer coisa. Depois vejo os articuladores e começo a mencionar os elementos que para mim têm mais importância na imagem. Falo no chapéu e depois foco a minha atenção nos óculos. E vou não só continuando a usar conectores, como pondo aqui algumas expressões como este é evidente ou este pode estar relacionado, que mostra então a minha subjetividade. Associo também, digo que podemos estabelecer a ligação à obra-mensagem, porque tudo isto é subjetivo. Reparem, eu digo pode estar relacionado ou é evidente a associação ou podemos estabelecer, tudo isto mostra então o dito comentário valorativo e essa parte da apreciação crítica subjetiva. Depois, continuaria com o por outro lado. Vamos ver então o terceiro elemento, as mãos no poeta, e quase que parece esta subjetividade que eu coloco para explicar a minha interpretação. E ainda faço alusão ao fundo cinzento da imagem, portanto, na prática, esta apreciação crítica teria 4 elementos da imagem. É possível perceber, mais uma vez então, este toque subjetivo que vocês podem usar claramente, é evidente, ou torna-se difícil, torna-se confuso, ou é claro, ou é pouco claro. Portanto, acrescentem essas expressõezinhas que mostram que vocês realmente estão a apreciar a imagem. E depois então a conclusão. Assim, para terminar, portanto, é possível associar, é possível pensar, portanto, façam essa, vejam novamente outro conector, por isso, e podem então usar por fim, para terminar, assim, desta forma, e também podem usar o concluindo, que não serão penalizados por isso. E terminávamos então o texto com o limite de palavras que seria adequado. Vamos então olhar para os critérios de correção deste texto. Ora, se vocês abrirem o documento dos critérios gerais de classificação, vocês chegavam então aqui à parte do grupo 3 e reparem então, vocês vão ter 4 parâmetros. O parâmetro A, que é o género ou formato textual, o parâmetro B, que é o tema e pertinência da informação, o parâmetro C, que é a organização e coesão textuais, e o parâmetro final, que é a correção linguística. E reparem num pormenor. Quando nós corrigimos os textos dos nossos alunos, nós vamos ter então uma nota para um A, um B, um C e a correção linguística. Este vale 14, cada um destes vale 10. Portanto, reparem como em proporção a correção linguística é o que vale mais. E este quadro dos erros de tipo A e dos erros de tipo B é terrível, porque se vocês pensarem, se o aluno der 6 erros de tipo B e 2 erros de tipo A, ele vai ter 0. Portanto, vocês têm mesmo que ter muito cuidado com a correção linguística. Tudo o que tem a ver então com pontuação, com sintaxe, com ortografia, com todas essas questões que têm a ver com a maneira como o texto está escrito. Quanto ao conteúdo, no entanto, podem acontecer várias coisas. No primeiro parâmetro, aquilo que vai ser pedido tem meramente a ver com o facto de vocês escreverem efetivamente uma apreciação crítica. Imaginem, de acordo com esta imagem, que o aluno fazia uma apreciação crítica, mas dizia que aquela imagem lhe fazia lembrar uma figura qualquer de um desenho animado ou qualquer coisa que tivesse a ver com tudo menos com Fernando Pessoa. Esse aluno não teria imediatamente um 0. Porque se esse aluno de facto mencionasse a descrição da imagem, se de facto fizesse um comentário crítico com os 3 aspectos, se de facto fizesse juízes de valor e fizesse uma conclusão, o aluno poderia falar do tio Patinhas que teria pontuação. O que interessa de facto aqui é o tipo de texto e não o conteúdo. Agora reparem, claro que a questão dos 3 aspectos distintos vai fazer diferença porque vocês serão remetidos para o segundo patamar imediatamente se só tiverem 2, ou então aqui se tiverem 3 aspectos, mas depois falhas num dos outros elementos, nomeadamente ou a descrição da imagem, ou a conclusão pouco adequada, ou não haver até sequer uma conclusão. Por isso tenham cuidado porque é por aí que vocês vão descendo de patamares e até chegarem então ao último patamar. Portanto, aqui será muito importante vocês fazerem a descrição da imagem, fazerem então a identificação e explicação crítica de 3 elementos distintos da
imagem e organizarem o vosso texto com uma conclusão, então, que remeta para um balanço do vosso ponto de vista global. Depois, o parâmetro B tem então a ver com o tema e a pertinência da informação veiculada pelo aluno. E aqui sim é que tem a ver com a interpretação da imagem de acordo com aquilo que o IAV vai considerar que é o tema principal ou a norma ou o padrão da maioria das interpretações sobre aquela imagem ou sobre aquela temática. Quando for um texto argumentativo, estes dois quadros, o quadro do parâmetro B, do parâmetro C e o último quadro da correção linguística, são exatamente iguais. Só o parâmetro A é que vai ter aqui diferenças, onde vocês têm de facto três aspectos distintos, vão ter a questão dos dois argumentos, cada um ilustrado com pelo menos um exemplo significativo, e então é a única diferença em termos de correção, de composição de texto argumentativo ou de apreciação crítica, vai ter a ver com este parâmetro A, porque de facto é uma tipologia textual diferente. Agora, quer num caso, quer no outro, é no parâmetro B que se vê a parte do aluno conseguir desenvolver bem o tema pretendido. E vocês aqui então têm, reparem, trata o tema sem desvios e escreve com eficácia argumentativa. Tudo diversificado, comentário crítico, progressão da informação, vocabulário adequado, desenvolvimento do tema, tudo com uma intenção clara, e depois começam a vir com sem desvios, mas com falhas nos outros aspectos, com desvios pouco significativos, mas com falhas, ou sem desvios, mas com muitas falhas, ou com desvios significativos. Aqui na apreciação crítica há uma coisa que vocês têm que ter muita atenção e que já nos aconteceu muitas vezes como professoras corretoras de exames nacionais. É frequente, infelizmente ainda, os alunos falarem do tema e esquecerem-se completamente da imagem. Imaginem que um aluno até descreve a imagem, mas a seguir completamente começa a extrapolar, começa a desenvolver a temática e nunca mais faz referência à imagem. Imaginem que um aluno nesta imagem descrevia a imagem e depois no desenvolvimento começava a falar da mensagem de Fernando Pessoa e começava a falar do poeta e da importância que ele dava ao Quinto Império e nunca mais fazia qualquer tipo de referência à imagem. Ora, ele iria ser altamente penalizado, não no parâmetro B, mas sim no parâmetro A, porque não ia mencionar os ditos três aspectos distintos da imagem. Agora, no parâmetro B, ele até poderia ter, imaginem, poderia ter 5 neste parâmetro A, porque não mencionaria aspectos da imagem, mas poderia ter, ou mencionaria só um, por exemplo, 3 ou 5, mas poderia ter 8 ou 10 aqui. Porque ele poderia desenvolver uma eficácia argumentativa, podia desenvolver um comentário crítico que fizesse todo o sentido de acordo com o tema que seria considerado o correto para a interpretação desta imagem. No entanto, não façam isso, obviamente. Portanto, nunca esqueçam os elementos que vocês têm que destacar na imagem, à vossa vontade, claro, mas para transmitir a vossa mensagem, e façam-no então agora com a temática que supostamente vai ser a mais correta. Perguntam vocês, então e aqui há uma resposta completamente certa e outra completamente errada? Dificilmente. No entanto, claro que o aluno tem que pensar naquilo que a maioria das pessoas poderá ver naquelas imagens ou poderá considerar relativamente a um tema num texto argumentativo. O que é que se considera que a maioria das pessoas pensam? Não, claro que é impossível de adivinhar. Agora, vocês, acima de tudo, justifiquem muito bem a vossa posição. Se a vossa interpretação é que aquela imagem representa aos descobrimentos portugueses que já passaram e por isso mesmo é que o fundo é cinzento e que toda a gente gostaria que Portugal tivesse o passado glorioso de volta, ou qualquer coisa desse tipo. O que interessa é vocês fazerem sentido, o que interessa é vocês serem coesos e coerentes na vossa mensagem, na maneira como a escrevem, para se considerar que realmente vocês trataram o tema sem desvios ou com desvios pouco significativos, está bem? Portanto, no parâmetro B, o que importa é a maneira como vocês abordam a imagem neste caso, sendo ou não o desenvolvimento do tema o mais adequado possível. Depois, no parâmetro C, tem a ver com a maneira como vocês vão estruturar o texto. Portanto, a questão da organização do texto, cá estão as partes diferentes do texto,
marca corretamente os parágrafos, utiliza mecanismos de articulação interfrásica, que é como quem diz então os ditos conectores do discurso, os ditos por um lado, por outro lado, assim, desta forma, por exemplo, contudo, todavia e tantos outros articuladores do discurso. Usa cadeias de referência, ou seja, não se tornam repetitivos. Por exemplo, eu ali usei o artista, em vez de estar sempre a dizer o nome do pintor. Escreve realmente, faz conexões adequadas entre coordenadas de enunciação, que é como quem diz, faz concordâncias entre as pessoas, tempo, espaço e por aí adiante. Ora, e depois vocês, obviamente, à medida que mostram pequenas falhas aqui na coesão, vocês vão descendo nos descritores. Portanto, se ainda não o fizeram, experimentem fazer diferentes tipologias textuais, muito em particular experimentem fazer apreciações críticas e textos argumentativos, porque nos últimos anos tem sido esse o foco do Grupo 3 do Exame Nacional de Português de 12º ano. E volto a lembrar então que se trata de uma pergunta que vale 44 dos 200 pontos da prova e será determinante para a obtenção de um resultado mais satisfatório. Portanto, espero que vos tenhamos ajudado com estes conselhos e dicas. Aproveitem se quiserem para ir ver os vídeos então sobre o texto argumentativo e o texto de apreciação crítica e também até em livros de preparação para o exame ou nos vossos próprios manuais têm certamente várias sugestões de textos argumentativos de diferentes temáticas e de apreciações críticas. Treinem, porque a prática faz a perfeição e só quando se sentirem mais confortáveis é que vocês vão obter então o resultado melhor que vocês queiram obter e que vos satisfaça. Bom trabalho então, obrigado pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Paula Lagarde.